Welcome back, Samba lovers. I'm Ringo do Cavaco. Today we have the nicest edition here in Lapa, Rio de Janeiro. But before that, please allow me to say hello to Mila in AustraliaBrasileira.com. Please join Mila in Facebook, and thank you all the supporters in Australia. Thank you very much. Samba agoniza, mas não morre. Run, Samba, run! Let's go now watch Peterson's interview. Samba, run, Samba! E aí, meu compadre? Nossa. Você é o mais boêmio dos meus amigos, que mora do lado dos Arcos da Lapa. Tá ali, ó. Como que um percussionista brasileiro começa... Qual foi os teus inícios? Como você começou? Pô, assim, comecei desde cedo, eu já ouço bastante samba, né? Quando era época de vitrola, né? E vitrola, eu era menor do que a vitrola, né? E eu ficava ouvindo os discos que meus pais, né, colocavam. Eu sempre fui voltado a gostar mais de samba antigo. E eu gostava de ficar muito dos coroa, né? Os coroa tocando pagode. Meu pai gostava muito de samba, né? Até que ele chegou a conhecer o Roberto Ribeiro, né? E depois também fiquei sabendo que quando era criança, ainda ele chegou não sei se ele só participava ou fundou um bloco. Tipo assim, não tinha músico na família, você foi sozinho até chegar a um nível profissional? Sozinho, na verdade, assim, tem um irmão de consideração, que ele tocava no 100%. Includinho, na época do 100% que eu tava fazendo sucesso no 100%, né? E aí com isso eu fiquei bastante convívio com eles, né? Tal, na van com eles, toquei, aí ficava vendo eles tocar. Entrosando. Aí eles, assim, foram uma escola legal pra mim, porém a minha escola nunca foi exatamente essa galera. Minha escola sempre foi partindo de 5, sem as coisas que eu gostava de ouvir. Aí eu fui sozinho, com vontade de tocar, pô, isso aqui, posso tocar pandeiro, pô, nunca tinha visto gig de pandeiro. Nunca na vida, né? Uma vez toquei, peguei, eu aguentei, porque, pô, pra quem não toca pandeiro. Cansa, né? Cansa aqui na mão esquerda, que for canhoto é a direita, né? É verdade, cansa pra caramba. E é um instrumento danado, né? Que é um alto flagelo, né? Tu bate você mesmo, né? Pode crer. E aí a forma de tocar é outra dinâmica do nylon, né? Sim. Porque o couro tem um lance de você prender aqui. Hoje em dia muita galera aprende. Eu gosto de tocar pandeiro, mas da forma antiga, né? Aí é questão de gosto de cada um. Que sem meter o dedo, eu fazer. O dedo, ele é de prender aqui. Mas é obrigatório do couro, porque o couro é muito grave, tem que soar o médio e o agudo, que é a platinela. Né? Vai mudar o som com o dedinho aqui embaixo, né? O couro. Agora o couro já tem uma particularidade, que tem o grave, né? O médio, junto com as platinelas, né? E normalmente o corpo de couro você usa mais a esquerda por causa disso mesmo, né? Por causa É verdade. pra ter essa mobilidade, porque tu normalmente, hoje até tem mais formação de pandeiro de couro, tantã, mas o lance até gig de choro não tem. É mais, sei lá, um sopro, uma flauta, um bandolim, um cavaco centro, né, um shot cordas e tal. E só o pandeiro. Com ele dá pra tocar sozinho, com uma harmonia, tu vai fez como se fosse o surdo, né? Tem um grave, tem um médio, tem um agudo, tem só estacionando. Esse swingzinho fica como tipo um tantã. Olha, afinação, por exemplo. Afinação. Como que o pessoal de fora tem que tratar o couro? Tem diferença com
Com nylon, por exemplo. A pele de animal, né? Normalmente é cabra. Então, normalmente eu passo um pouco de óleo de dendê. Óleo de dendê? Passa na pele? Óleo de dendê. Azeite de dendê, no caso, tipo, que dá uma hidrata a pele, né? E muitos até passam de hidratante mesmo, hidratante normal. Hidratante de pele? Rapaz, sério? Passa um pouquinho só, tipo, de vez em quando? Muito de vez em quando, tal. Porque demora pra ter uma longa duração. Acho que quase todo mundo era o mestre marcial, né? Mestre marcial. Mestre marcial era o tamborim e cuíca, né? Os instrumentos que trabalhava demais, né? Isso aqui que dá a sonoridade, né? Você apertar... 2 dedos ou 3 dedos? Um dedo. Tem pessoas que usam 2. Exato. Isso aí é de cada um. E aí, quando você apertar, você tira o agudo, né? Quando a mão pra cá, agudo. Aí, afasta um pouquinho. Tem o gambito, que fala? Gambito? Gambito, né? Gambito, que é aquele bambuzinho pequeno que fica dentro, não sei se dá pra ver, né? E com o paninho úmido, né? É úmido. Ah, E rapaz. flexiona, né? Repique de anel, desculpa. Instrumento criado pelo doutor, né? Partido em 5, né? Os discos partidos em 5 tem repique de anel. Ele criou o instrumento, né? Como começar o básico dessa batida aí? O doutor que é o que teve a ideia desse instrumento, né? Ele marcava aqui com ruas, fazia a base. Exato. Só que aqui eu não tenho essa dependência. Tipo, de meu jeito, eu tenho que fazer um pedal de qualquer forma. Então, ao invés de eu fazer aqui, eu faço. Com o polegar, né? Com o polegar preso aqui, ó. Entendeu? Quer ver, Jean? Meu compadre, fala pra mim uma parada. Por que tem esse paninho aqui? O surro tem. Eles colocam um pano. Uma flanela. Porque se não colocar, ele fica ressonando, né? Fica Então, pra tirar esse harmônico, o pano que tira. Pode ser em qualquer lugar da pele ou tem um lugar específico? Não, sempre é nos cantos, né? Os cantinhos? Sempre é nos cantinhos, né? Tá certo. Tem gente que bota um quadradinho aqui. De samba mesmo. Aí o lance daqui, né, do aro, tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. É relativo, é gosto de cada um. A gente está aqui mais direcionado aos instrumentos de samba. A gente nunca pode deixar de falar e que a base de tudo é esse instrumento aqui. É o tamborim. É através dele que vem todo mundo. Caramba, é. A gente não pode deixar de falar de samba sem falar de tamborim. De tudo aí. Esse aqui é o cara. Esse é o cara.
Pete, uma coisa muito importante que todo mundo pede lá fora é informação sobre a caixa, as batidas das escolas. Parece que todo mundo fica meio que enrolado com a informação sobre as batidas das escolas de samba. Hoje em dia, meio que algumas têm umas particularidades, lógico, mas tem as paradas um pouco iguais. Tipo Ilha, Portela, que muda a entrada, né? Eu estudei com o Odilon. Mestre Odilon, poxa vida. Mas ele me passou as coisas, as batidas de caixas das escolas antigas. Eu gostaria de propagar um pouco as antigas, batidas antigas mesmo. Pode mandar. Eu praticamente, eu adoro escola de samba e tal, tanto é que batizo muito, né, com a Estácio, Sá, Portela. Quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, da Pedra do Sal, de gente mudar as batidas quando canta samba de tal escola, eu Peterson, faço as batidas antigas das escolas, tá? Que seja bem claro isso. Tá certo. Senão, nego vai falar, não, minha batida não, da escola não é essa não. É a batida de... Cara, é que eu aprendi antiga, então tá, entendeu? Verdade. Tipo, o Nildo de Lucas, né? Poxa vida. Tinha a batida original dele? Que é o aquela do Tarol, né? Que é Estácio também. O Salgueiro né? também. Estácio. Então, o Salgueiro tem uma particularidade que tem uma notinha a mais, né? Que é o Estácio, que conheço, que eu gosto de tocar. Salgueiro já tem uma notinha a mais, Agora uma diferencinha que tem. Mas tem. E Mangueira, como que mais ou menos a batida Mangueira? Então, aí tem outra história. Mangueira e Portela e Ilha, aí praticamente vocês queriam, né? Mas eu gosto da antiga, que tinha o lance Gostosa pra caramba, compadre. Nem fala, compadre. Tem esta lá. Essa é outra coisa, né, compadre? Então, eu gosto de fazer. Essa é muito boa. Mas na bateria, se eu fizesse, eu tô errado. É mesmo? Parece com Portela, tu falou que parece com Portela e com Ilha? Porque Parecida? são a diferença da Portela é que ela já entra rufando. Por exemplo, Ilha também, mais ou menos, no mesmo estilo. É a mesma coisa. E a minha? Desculpa a propaganda, né, comercial. Mas a minha mocidade, como que é mais ou menos? Falam que na avenida talvez é mais cansativo a mocidade do que outra. Total, porque tem que estar o tempo todo. Porque tem a lance da esquerda, né? Se tu fizer assim. Só com a direita, mas tem que envolver a esquerda. Não vai. Mas o jeito certo é. Quem quiser aproveitar as aulas deles, da aula particular, da aula em palestras também. E o Pete está viajando agora, daqui a pouco
tá indo pra. Primeiro Pet em Portugal, certo? Certo? Você também continuar na Europa, ele vai continuar. Aí, Aí vai também se destino. Também tá falando de Itália. Ó, meu pet, essa oportunidade de chamar ele. Importante frisar que o Pet tá vendendo instrumentos. Quem for lá na Europa tá vendendo muitos instrumentos já curados que ele tem. Já são instrumentos com uma sonoridade muito boa já, né? De estrada de quilometragem. Entendeu? Parceiro, caraca. Thanks for watching, brothers. So please stay with us. Samba for the world.